E aí, tudo certo? Como é que você tá? Hoje são 22 de janeiro de 2025. Eu olho aqui, é porque o meu relógio ele marca as datas, um presente da minha esposa. E eu sempre gosto assim, para saber o dia de hoje, tá? Olha aqui a data, hoje é dia 22 de janeiro de 2025. Pois bem, no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de duas coisas. O que é o gerenciamento e como atuar gerencialmente. Mas antes de falar sobre esses dois pontos que parecem ser um pouco rebuscados demais, mas no decorrer do vídeo você vai perceber que é mais simples do que parece. Gostaria de falar que ontem, terça-feira, hoje é quarta-feira, eu estava no treino do jiu-jitsu, o treino é terça e quinta. E após o treino, eu estava conversando com um amigo que toda vez que eu e ele enfrentamos, ou melhor dizer, utilizando o termo do jiu-jitsu, rolamos com um adversário faixa roxa que tem lá, parece que nós, ao término, temos uma percepção de que fomos atropelados, ou melhor, temos uma sensação de que fomos atropelados por um trator. Talvez ali a forma do faixa roxa nos instigar ainda mais a sermos melhores, a termos essa meta de buscar chegar na posição que ele está hoje. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar com você sobre o que é o gerenciamento. O gerenciamento é toda ação que eu e você fazemos para atingir uma meta. É toda ação que nós exercemos ou executamos para atingir uma meta. E eu e meu amigo, nós temos essa meta de um dia nos tornarmos faixa preta dentro do jiu-jitsu. Isso vai demorar um tempinho ainda, porque agora que nós iremos fazer um ano, agora em fevereiro, que iremos fazer um ano que estamos praticando o jiu-jitsu. Talvez daqui a 15 anos, se você ainda estiver me acompanhando, eu poderei vir aqui e dizer para você que, enfim, virei faixa preta. Pois bem, o gerenciamento é isso, é toda ação que nós fazemos para atingir uma meta. E o outro ponto que eu queria falar com você aqui hoje é como atuar gerencialmente. No caso, seria os princípios, todas as ações que nós devemos fazer para gerenciar algo, que é o atuar gerencialmente. Então, o primeiro ponto que nós devemos observar, ou melhor, o primeiro princípio que deve ser observado é a identificação do problema. E o problema que eu e meu amigo enfrentamos hoje é que nós ainda não somos faixa roxa e também ainda não somos faixa preta. E talvez em virtude disso, por sermos faixa branca, a gente apanha tanto nos rolas. E esse é um, é um problema que nós enfrentamos. Depois que a gente identifica o problema, a gente parte para o segundo princípio, que é a observação, que é transformar o problema maior em problemas menores. Então, o problema maior é que nós ainda não estamos no grau do nosso adversário. E o problema menor que nós podemos tirar desse grande problema é que nós ainda não executamos tão bem os golpes como deveríamos executar, porque ainda não temos toda o traquejo, toda a maturidade, toda a experiência da arte marcial, podemos dizer assim, para executar de forma adequada e fazer uma passagem melhor, uma passagem de guarda melhor, fazer
uma guarda melhor também. São esses problemas que nós podemos ir observando. E depois que, dentro do, do aspecto gerencial, depois que você identifica o problema, faz a observação, você parte para o terceiro princípio, que esse princípio é a análise ou busca das causas. E, e nessa conversa com o meu amigo, a gente falava o seguinte: deixa estar aqui, no dia que ele cansar e a gente chegar num grau melhor, ele vai ter a volta. Talvez ele não tenha essa volta, né? Porque se ele continuar sempre treinando também, ele sempre vai estar um passo à frente da gente. Mas não custa nada imaginar, né? Vai que um dia a gente pegue ele cansado no treino e com mais maturidade, a gente possa descontar um pouquinho das tantas pisas e tacas que estão levando atualmente. Mas, brincadeiras à parte, o terceiro ponto é esse, é a análise, a busca das causas. Dentro de um aspecto de um projeto, a gente tem que ter essa percepção, uma maturidade na nossa visão de analisar, buscar as causas, por que determinadas ações estão acontecendo. E ainda dentro desse exemplo que eu trouxe para você, a causa de nós apanharmos tanto é porque ainda nós não sabemos nos defender direito. Então, por não sabermos nos defender direito, nós devemos montar um plano de ação para se defender. E esse é o quarto princípio, que é um plano de ação. O plano de ação que eu e meu amigo temos é de treinar, não faltar aos treinos, aprender todos os golpes, ouvir o que o nosso professor tem para nos ensinar e buscar sempre aprimorar, melhorar, para que um dia, quem sabe, a gente possa revidar um pouquinho naquele faixa roxa. Mas dentro voltando aqui para um aspecto de um projeto, existem algumas maneiras de se montar um plano de ação. Tem pessoas que gostam de utilizar o PDCA, tem gente que gosta de utilizar o 5W1H ou 5W2H, mas o intuito de um ou de outro é sempre o mesmo. Um plano para se ter meios de ação para alcançar a meta. Depois que você monta um plano de ação, o próximo passo a ser feito é a execução dele. E eu e meus amigos, como execução do nosso plano de ação, é treinamento e competição. Treinamento e competição, treinamento e competição. E depois que você vai executando esses planos de ação, você deve ter em mente que é sempre bom fazer verificações para ver se está surtindo efeito naquele plano de ação. Mas aqui vai uma coisa que eu gostaria de falar para você, que eu, no, na minha vivência assim, de execução de obra, eu sou engenheiro civil, nessa vivência de projeto, às vezes eu falhava nisso, de que não tinha tanto uma percepção sobre, ou melhor, não fazia tanto uma verificação tão boa daquele plano que eu executava. Mas com o tempo eu fui melhorando isso, tendo essa maturidade, essa percepção de que é necessário fazer verificações. Mas não é uma verificação a cada minuto. Não, você pode estipular períodos de verificação, a depender do seu projeto, da situação que você se encontra.
Pode ser verificações mensais, trimestrais ou até semestralmente, mas é importante que essas verificações sejam feitas. E depois que você faz essa verificação, o próximo passo, o próximo princípio é a repetição. A repetição no sentido de que você observando todos os passos anteriores, se eles estão surtindo um efeito agradável, podemos dizer assim, então quer dizer que todos os passos feitos até agora são bons. Mas se eles não estão surtindo um efeito tão desejado assim, por, por exemplo, ainda nesse exemplo do Jiu-Jitsu, com o passar do tempo, eu e o meu amigo percebermos que não estamos evoluindo tanto assim, então tem algo errado. É algo que precisa ser verificado para que assim possa ir melhorando as coisas. O planejamento é isso, é definir uma meta, depois que você define a meta, montar um plano, executar esse plano, ver se o plano está saindo do jeito que você queria, ou se precisa fazer mudanças. Se precisam fazer mudanças, então que as mudanças sejam feitas para que a meta possa ser alcançada. E a cada mudança que é feita, você percebe que está tendo um resultado positivo. Então, basta só ir repetindo. Como muitas pessoas gostam de falar, basta só ir criando o hábito, todo dia fazendo aquilo, ou todo período ir fazendo aquilo. E depois que você faz isso, então você, pronto, montou o seu, as suas atividades gerenciais, ou melhor, os seus passos gerenciais para atuar gerencialmente. E para encerrar esse vídeo, eu queria deixar aqui uma percepção para você de que o planejamento, o atuar de forma gerencialmente, não é algo que deve ser visto de forma complexa, mirabolante ou coisa e tal. Não, o planejamento é bem simples, como eu falei anteriormente. Ele consiste basicamente em 4 passos. O primeiro é criar uma meta, depois definir um passo a passo, depois executar esse passo a passo e sempre revisar o passo a passo quando preciso. Claro que, a depender do projeto, se é algo mais pessoal seu, se envolve inúmeras pessoas, terão alguns pontos que deverão ser observados. Mas, se você parar para analisar friamente, um, um planejamento não foge muito desses 4 passos, de criar uma meta, definir um passo a passo, executar esse passo a passo e sempre revisar. Aí, novamente, claro que existem aspectos de uma macro proporção e de uma micro proporção, de maior impacto e de menor impacto, mas o princípio é sempre o mesmo. Então, o intuito, a ideia que eu queria trazer para você hoje era essa de como atuar gerencialmente e de entender que o planejamento ele não é algo imbuído de tanta complexidade. Não, ele parte sempre de coisas simples. A gente, às vezes, que tenta complicar demais as coisas. Eu queria relembrar você, se você tem dificuldade de romper com a barreira do planejamento, eu tenho um playbook chamado Como Romper com a Barreira do Planejamento. O link se encontra na descrição desse vídeo. E se você
quer um acompanhamento pessoal, tem dificuldades atualmente dentro do seu projeto, ou onde você se encontra, de montar ou de planejar melhor as coisas e quer um acompanhamento pessoal, eu vou deixar também aqui no link, ou na descrição desse vídeo, o link para minha mentoria, onde eu posso estar te ajudando de forma mais pessoal, tendo ali um contato com você. Então, um grande abraço e até a próxima.